Bom dia. Hoje, 7 de agosto de 2013, vamos dar início à nossa reunião. Antes eu gostaria de dar um aviso a todos acerca da saúde de Dona Dagmar, porque no Café Cultural de domingo agora, nós já demos uma notícia e acredito que algumas pessoas estejam sabendo, outras estão esperando informações. Dona Dagmar, na semana passada ela foi internada a rigor no outro sábado, e quando chegou no hospital foi constatado que ela estava com leucemia aguda, e logo em seguida ela fez um quadro de infecção generalizada e pneumonia. Então foi uma situação extremamente difícil, com pouquíssimas probabilidades de qualquer resistência, sobretudo por conta da idade dela, 88 anos. Mas a despeito de todos os prognósticos, ela superou absolutamente tudo. Ela saiu do quadro de infecção, a pneumonia está controlada. Na leucemia ela recebeu já uma boa dosagem de quimioterapia, que imaginava-se que com isso os rins dela iriam entrar em falência, mas os rins continuam respondendo naturalmente. E apesar de que o quadro ainda inspira muitos cuidados, ainda é grave, ela continua na UTI em coma induzido, mas esse coma induzido é até para protegê-la, para ela gastar o mínimo de energia possível e ao mesmo tempo poder ficar sem maiores desconfortos por conta do entubamento. Mas já alguns prognósticos médicos na ocasião foram todos muito negativos, e a despeito disso ela continua resistindo bravamente. Tem muitas pessoas aqui, fora daqui, de muitos lugares, que estão orando, e essas orações continuam sendo muito valiosas e importantes, porque apesar de que se esperava que no máximo o maior prolongamento de vida que ela teve foi que ela viveria até sexta-feira passada, e hoje já existe uma probabilidade, uma possibilidade de no final de semana ela ser destubada, ou seja, ter tirado os tubos e ela sair do coma induzido. Apesar disso, o quadro continua grave. Tudo leva a crer que ela tem ainda resistências para superar a fase final desse processo todo. Mas é por isso que nós continuamos pedindo a todos que orem e mantenhamos vivo essa força. O pessoal da livraria pede que as pessoas que queiram ajudar na digitação dos cupons, por favor, se apresentem lá na própria livraria. E ele está querendo fazer uma reunião com essas pessoas para fazer a distribuição e a catalogação desses digitadores. Não precisa ir todo mundo de uma vez, mas assim que receberem os passes, quem estiver interessado, passe na livraria e fale com Jorge. E ele avisa também que chegaram novos livros esta semana. E nós vamos agora dar início à leitura do nosso Evangelho, que, como tenho feito sempre, é aberto aleatoriamente, e parece se tratar de uma mensagem mais longa, capítulo 21 do Evangelho, no item 10. E o trecho que eu vou ler está no meio da mensagem. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos espíritos da categoria que eles dizem pertencer. Têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais os bons espíritos. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Concordai, pois, comigo, todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formulam um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem,
não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Eu não sei qual é a oportunidade de ter aberto neste ponto, mas como acredito que tudo que nos é oferecido tem uma razão de ser, quantas vezes nós nos iludimos, e Jesus já nos tinha advertido, quando disse que tomai cuidados, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor estão falando das vozes do céu. E aqui os próprios Espíritos estão nos convidando a refletir sobre o que os Espíritos dizem e sobretudo o que eles se pretendem se fazer passar por. Muitas vezes tem pessoas que chegam perto da gente de muito bom coração, de muito bom jeito, mas faz uma sugestão que se a gente for, a gente vai quebrar a cara lá na frente. E quando der tudo errado, a pessoa diz, não, eu lhe dei apenas uma sugestão, a decisão é sua. E de fato a decisão é nossa. Nós temos condições de decidir o que devemos ou não fazer, o que convém e o que não convém. Mas da mesma forma também existem espíritos nos dando conselhos e muitas vezes até querendo ser bonzinhos, mas os conselhos não são aplicáveis. A vida ela tem valores e referências que mudam sem a gente realmente se dar conta. Só para falar aqui um exemplo bem do meu dia a dia atual. A minha mãe, sempre que ela vem aqui para o salão do Leão, ela procura se pentear o cabelo, ela tem pouquíssima vaidade, mas ela procura estar com o cabelo arrumado, ela procura se perfumar, ela procura vir bem apresentável. E eu sempre admirei muito minha mãe, a postura muito elegante. Algumas vezes eu dizia que quando jovem ela deveria ter tomado um chá de cabo de vassoura, porque ela até hoje, aos 88 anos, ela anda toda empetirgada. Aquilo é de quem engoliu um cabo de vassoura e não desentalou até hoje. Então, mas eu sempre admirei muito esse modo elegante de minha mãe ser, de caminhar, de estar, de se fazer presente. Mas agora, hoje, exatamente como todos os dias eu tenho feito, eu tenho ido à UTI visitá-la e feito passes nela 2 vezes por dia. Quando eu chego lá na UTI, a primeira coisa que eu procuro olhar, desculpem o escatológico do que eu vou dizer, mas a primeira coisa que eu olho, antes de olhar para o rosto dela, é procurar onde é que está o xixi dela. Porque se ela tiver feito xixi e a bolsa tiver com xixi, é sinal de que ela está bem. E aí como é que eu poderia imaginar um dia que a coisa mais bonita do corpo da minha mãe que eu iria procurar era o xixi, era a urina? Como a gente muda de valores na vida? Antes eu me impressionava muito mais com a beleza, com a pele. Minha mãe aos 88 anos ainda não tem quase nenhuma ruga. Tem tantas pessoas que a partir dos 35, 40 a pele já vai enrugando. E minha mãe nunca fez nenhum tratamento para isso. Mas nada disso hoje me é importante. A visão mais importante da minha mãe hoje é ver, ela fez xixi de novo, fez, continua fazendo xixi limpo. Um xixi da cor natural, não tem nada de sangue, não tem nada de coisa nenhuma estranha, não é turvo. Eu digo, quando eu entro então na UTI, que eu olho para o xixi, eu digo, oh mamãe, que coisa linda. Ela pensa que eu estou dizendo que ela não é o xixi. Por que isso é relevante? Porque mostra que os nossos valores, às vezes, de aparência, eles são muito fugidios, eles escapam, eles terminam não tendo uma consistência. Algo contra que a gente se apresente bem de forma alguma. Acredito que todos nós devemos nos esforçar para nos apresentarmos o melhor, seja em educação, seja em comportamento, seja em investimento, seja no que for. Mas nem sempre isto é o mais importante. Na hora em que eu não puder me apresentar bem, que eu esteja bem. E na hora que eu não puder me apresentar bem e nem esteja bem, que eu seja bom. Porque essa é a essência, esse é o fundamento. Muitas vezes espíritos vêm até nós trazer mensagens que aparentemente são boas, mas nem são tantas. As pessoas que são espíritas e que têm o hábito de ler, certamente já tiveram a oportunidade de ler o livro dos médiuns. No livro dos médiuns, Allan Kardec tece muitos comentários acerca da influência dos espíritos de forma negativa. Como eles influenciam, como eles se insinuam, como eles instigam necessariamente os nossos instintos menos felizes. Mas chega um dado momento no livro em que Allan Kardec diz assim, vou transcrever aqui algumas mensagens de vários espíritos,
E de repente ele faz uma seleção de espíritos que são totalmente apócrifos, que são falsos, que são mentirosos. E a maioria dessas mensagens começam dizendo: meus irmãos amados, eu, Jesus Cristo, e aí começa a falar como se fosse Jesus. E depois Allan Kardec comenta a mensagem e destaca onde é que estão os deslizes. Como a dizer, não é porque eu vou me dizer seguidor de Jesus que eu sou bom. Não é porque eu estou falando no nome de Jesus que necessariamente o que eu estou falando é aproveitável. Uma vez uma pessoa estudando esse ponto do Evangelho me disse assim, num Evangelho no Lar, me falou: mas assim fica difícil, como é então que a gente vai checar? E quem não tem bom senso? Quem não tem bom senso e se aceitar, vai perceber depois que aceitou um equívoco. E por isso mesmo vai ter que ficar mais atento da próxima vez. Porque no fundo parece que o que a gente quer é ficar fazendo uma transferência de responsabilidades. A gente quer que as pessoas nos deem fórmulas prontas, não para a gente seguir, mas para no dia que a gente precisar ter ali na prateleira. Mas a vida não é feita de remédios em prateleiras. A vida é feita da experiência, de como nós vivemos, de como nós crescemos. E por conta mesmo desta situação totalmente diferente para mim nessas 2 últimas semanas, a gente se depara com muitas pessoas, com muitos comentários e até com muitas leituras. E uma delas nos dizem que a grande maioria das mudanças dos seres humanos são nos momentos finais. E aí é tarde, não porque não tenhamos oportunidade, mas é porque muitas vezes já não dá mais tempo. Aquela pessoa que a gente queria abraçar, ela já foi. Aquela pessoa que a gente queria perdoar está muito longe. Aquela situação que nos angustiou a vida inteira e que a gente não pôde resolver, já está tão longe que a gente já não tem mais como retornar. E quando a gente se depara nesses momentos cruciais, seja em nós, seja nos outros, aí a gente percebe o quanto de tempo bom e útil nós temos perdido. É sim, é certo, é difícil que às vezes a gente pedir desculpas sem ter errado é complicado. Mas é muito melhor pedir desculpas sem ter culpa do que ter que pedir desculpas tendo constrangido alguém. Não tem problema que a pessoa até ache que a gente é bobo. Não faz a menor diferença. O importante é que nós sejamos bons. Não importa também quem nos dê conselhos, quem quer que me dê conselhos. O que importa é que o conselho seja bom. Quantas e quantas vezes nós temos aprendido com as crianças? As crianças, elas nos dão lições de uma forma extremamente rica e inesquecíveis. E elas nem têm vivência nem experiência. Por que não prestamos atenção, seja nas crianças, seja nos idosos? Aqui muito pouca gente sobe para visitar os nossos idosos. E aí nós temos ali 40 e tantos idosos. Alguns dão, entre aspas, muito trabalho. Outros dão muitas lições. Mas aí que proveito nós temos? Praticamente nenhum, porque a gente chega lá e encontra apenas idosos. E nos esquecemos de ver pessoas que viveram muito. E na hora que a gente perde de ver pessoas que viveram muito e, portanto, têm alguma coisa a nos ensinar, a gente começa a ver apenas corpos com limitações, corpos com ineficiências, corpos às vezes muito maltratados pelo tempo. Não seria melhor quando a gente subisse, visse naqueles idosos seres com algo para nos ensinar? Da mesma maneira, quando a gente abraça uma criança e a criança nos faz uma pergunta e a gente fica pasmo, como dizendo, de onde é que foi essa informação? Ontem uma amiga chegou para mim e me contou a seguinte história. A minha filha, nós moramos numa cidade, dizia ela, moramos numa cidade muito próxima de Aparecida do Norte. E eu levei minha filha a Aparecida. E quando chegamos lá, eu disse para ela, você sabia que Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no fundo do rio? E a menina olhou para mim espantada, como? Jogaram Nossa Senhora Aparecida no fundo do rio. E ela então perguntou, mas como é que alguém tem coragem de afogar Nossa Senhora Aparecida? Essa pessoa foi presa? Ela morreu no fundo do rio? A gente acha engraçado, a gente fica assim, mas há uma lição grandiosa por trás. Como é que alguém pode fazer mal a alguém tão bom, a alguém que é do bem?
E como nós temos um instinto de reparação, e quem foi que tirou Nossa Senhora de lá do fundo do rio? Ela é tão santa que tem uma igreja desse tamanho. E nós, será que a gente pensa às vezes como uma criança? Ou a gente apenas ri do que uma criança diz, sem nos darmos conta que tudo isso pode nos guardar e nos trazer um grande ensinamento? De repente, a criança que formula um pensamento desse está traduzindo uma reflexão superior, e nós nos arvoramos no nosso saber e minimizamos tudo e perdemos as grandes lições. As crianças são um manancial enorme de bênçãos, de luz, de informação, mas às vezes a gente quer uma coisa escrita, que o Espírito tenha vindo diretamente para me dizer, só para mim e para mais ninguém. E aí ele vai e diz exatamente o que a gente tem que fazer, a gente não faz. Da mesma forma como a gente quer largar um vício, então vai a um médico, o médico passa um remédio e a gente diz, depois eu tomo. Porque na realidade a gente não quer sair do vício. A gente quer ficar no limite em que a gente está. Essas são situações que não dependem só dos espíritos de fora. E aí entra a maior complicação de todas. Muitas vezes, o grande espírito que nos engana é o espírito interior. É o espírito que somos. É o Espírito que fala dentro do nosso coração. Precisamos ter mais honestidade com esse Espírito, porque um dia a gente vai olhar, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter beijado mais, eu poderia ter sido mais simpático, eu poderia dar mais ouvido, eu poderia dividir melhor o meu tempo. O meu tempo nem é tão importante como eu divido. Um amigo me disse isso essa semana, cumprimentando, e aí como é que você está? E ele disse, olha, eu estou no meio de um problema profissional muito grande. Eu nunca imaginei que cairia nesse problema desse tamanho, mas eu estou sabendo da sua mãe. Eu digo, sim, e daí? E aí ele começou a chorar. E depois de chorar um pouco, ele disse, descobri que não adiantou de nada eu me preocupar tanto com o meu problema profissional e me esquecer das pessoas que eu amo. Quantas vezes a gente está fazendo isso na vida? A gente está ouvindo um espírito que está dando uma mensagem que a gente acredita seja superior, e somos nós mesmos. E deixamos de ouvir o grande espírito que é o amor, que nos leva à aproximação entre os seres, a entendermos melhor, a perdoar. Não é aquele perdão superficial, perdão de amém e depois ele volta. Mas ainda que eu perdoe só um pouco, ainda que eu dê um pouquinho só de crédito, ainda que eu considere muito pequeno o meu avanço, avancemos, deixemos de lado. Se eu não consigo perdoar, evite comentar. Se eu já consigo evitar comentar, tente não pensar. E quando você pensar alguma coisa ruim, lembre-se, alguém tem alguma coisa boa sempre. É difícil, no inimigo, na pessoa que a gente tem dificuldade, é difícil a gente encontrar as virtudes, mas tem. Pelo menos tem que ter a virtude de nos fazer refletir melhor e pelo bem geral. A mensagem objetiva, os espíritos de fora, eles podem não ser felizes nas suas sugestões, mas a subjetividade da informação diz, o espírito de dentro também tem que ser um espírito elevado. E só quem domina esse espírito é o próprio, que somos nós mesmos. Vamos agora para a nossa segunda parte de nossa reunião. Neste momento de relaxamento, de meditação, nós vamos procurar bênçãos para todos nós. Nós vamos procurar nos envolver em todo o clima de boas energias que temos neste ambiente. Neste momento de meditação, de relaxamento, de prece, de passes coletivos, procuremos dizer para este Espírito superior que somos, para este Espírito grandioso em vida e em verdade que existe em nós, vamos dizer para esse Espírito que nós temos tudo. Temos o poder, temos a sabedoria, temos o amor e temos a vida. Precisamos apenas aprender a aproveitar cada uma dessas verdades. E neste momento em que vamos pensar em nós mesmos,
Pensemos igualmente nas pessoas muito queridas que pedem as nossas orações. Temos certeza que todos nós sempre recebemos pedidos de outras criaturas dizendo: reze por mim, ore em meu favor, use a sua conexão com o alto para se ajudar, mas para me ajudar a vencer os meus problemas. E neste momento em que estamos pensando de forma grandiosa, altaneira, peçamos a Deus que nos dê toda essa sabedoria de aproveitarmos todos os poderes que temos e que não só nos completemos com tudo de bom, mas que envolvamos as pessoas que em nossos pensamentos neste instante pedem, contam e esperam pelas nossas vibrações. Oremos um Pai Nosso do fundo de nossa alma, identificando cada verdade proposta por Jesus, que nos diz: Pai Nosso, Pai de todos nós, santificado, glorificado seja o vosso nome. Venha até nós o vosso reino de amor, de bondade, de sabedoria e harmonia. Seja feita, Senhor, a tua vontade, mas que nós sejamos também instrumentos dessa mesma vontade e que colaboremos para que a tua vontade seja cada dia mais bela e mais eficiente dentro de nossas vidas. Que essa vontade seja feita em todos os lugares, principalmente no mundo de nossas almas. O pão do corpo, do espírito, o pão que nos fortalece a vida psíquica, emocional, física e espiritual, dá-nos hoje e sempre, Senhor, perdoando-nos as nossas dívidas e falhas, compreendendo-nos e ensinando-nos para que também perdoemos, compreendamos, ajustemos as nossas maneiras de ver e de ser. A melhor maneira de identificar no próximo a pessoa que nos ajuda a subir e a pessoa que também pede a mão para subir junto. Ajuda-nos, Senhor, para que perdoemos e sejamos perdoados. E livra-nos da prática de todo e qualquer mal. Afasta de nós, Senhor, qualquer fraqueza ante as tentações. Estabelece em nosso mundo um padrão de superioridade moral, de equilíbrio e retidão na justiça interior. E que nada nos afete no sentido de nos desviar da grandiosidade que é a tua grandiosidade infinita. Que assim seja. E que neste momento, envolvidos pelo clima da tua oração, Jesus, estejamos todos nós envolvidos pelos fluidos espirituais dos amigos que aqui se encontram. Que estejamos também envolvidos a partir de agora pelos fluidos magnéticos dos nossos companheiros e irmãs que nos auxiliam na tarefa de nos darem as suas energias para o nosso refazimento. Que neste momento recebamos todas essas energias, mas que elas estacionem dentro de nós. Que nós fiquemos sob as tuas bênçãos. Que nós aproveitemos tudo isso para o nosso crescimento moral, psicológico, para o nosso crescimento profundo, para que tenhamos uma vida de mais harmonia. Deus, Pai de infinito amor, auxilia-nos, Senhor, através dos teus mensageiros, para que esses espíritos que aqui trabalham conosco neste momento, derramem sobre cada um de nós todo o conjunto de energias que aqui está à nossa disposição. E enquanto cada um de nós pensamos nas melhores imagens de saúde e de paz, de luz e de força, de harmonia e de felicidade, os espíritos amigos nos fazem visualizar uma grande usina de energias, luminosas todas, a se derramarem sobre os nossos coronários, sobre todos os nossos centros de força,
e a se fixarem principalmente nos nossos pontos mais frágeis, para daqui sairmos fortalecidos, revigorados. Os bons amigos espirituais não pretendem se identificar por nomes ou imagens. Eles se fazem notar pelo abraço singelo que nos dão. São muitos anjos protetores que neste momento, de uma forma mais direta, nos abraçam, nos embalam em seus braços, dizendo-nos: filho, filha, nós te amamos. Ouve as verdades do teu coração. Sinta que podes mais, amar mais, perdoar mais, ser e fazer mais. E dizem-nos eles: estamos contigo, estamos te auxiliando. Receba nesta hora o nosso abraço, os nossos fluidos. Não se trata de uma chuva de pétalas, mas a vivência do surgimento de novas vidas dentro da nossa vida. São refazimentos de energias, são reconstituições valiosas e preciosas. Nós podemos sim ser muito mais. Jesus já nos havia dito, e como filhos divinos, nós por isso mesmo já somos mais do que imaginamos. Trazemos dentro de nós usinas grandiosas, que podem expandir não apenas a nossa saúde física, mas que pode nos fazer transcender em vibrações de harmonia a todos aqueles que se acercam de nós. Deixemos que os nossos anjos protetores nos fortaleçam. Os fluidos magnéticos nos envolvem. Os amigos espirituais desta casa nos cercam de maneira muito amiga, de uma maneira bastante familiar, fortalecendo-nos a todos. Muitos aqui, logo após o término da magnetização das águas, já se sentirão totalmente renovados. São os que se permitem receber tantas e tão boas energias. Mas mesmo aqueles que não percebem isto, seguem igualmente abençoados. Porque Deus faz que o sol se levante para os bons e os maus, e que a chuva se derrame sobre os justos e os injustos. Então todos nós aqui neste momento estamos recebendo essa bênção imensa, apenas nos cabendo o dever de preservá-la. Os nossos amigos magnetizadores se retiram para se prepararem para a magnetização de nossas águas. Essas águas que nós iremos beber ao longo da semana nas doses recomendadas, porque essas águas transportam em si mesmas novos potenciais energéticos para que o nosso estado de vibração e de harmonia, o nosso estado de saúde e de necessidades físicas e psíquicas, sejam todos alimentados de maneira a estarmos bem conosco mesmo. Estejamos em oração, respirando normalmente. Confiemos em Jesus. Confiemos nas bênçãos que estão aqui para todos nós. E sigamos em silêncio, em oração, pelo menos até que se termine a magnetização de todas as águas. Deus conosco, hoje e sempre, estejamos igualmente com Ele, vibrando em nossas almas eternamente. Que assim seja.